Bom, nós falhamos como sociedade. E nesse vídeo aqui eu vou conversar com você sobre o porquê que eu acredito nisso. Eu tô aqui no meio do nada. Vou fazer um vídeo aqui com o celular pra te mostrar como é que tá. Olha aqui, ó. Nos bastidores. Tô no meio do nada. Procurei esse lugarzinho aqui isolado para trocar essa ideia contigo e falar desse pensamento. Eu quero começar essa reflexão com uma pergunta. Se dinheiro não fosse o problema, o que é que você estaria fazendo hoje? Se dinheiro não fosse uma questão, qual profissão você estaria seguindo? Quais lugares você estaria frequentando? O que você estaria se aprimorando na sua vida? O que você estaria fazendo se dinheiro não fosse uma questão? Pensei em começar com essa pergunta porque eu acho que ela abre a nossa cabeça para refletir muito sobre a vida no geral. Se a sua resposta for algo completamente diferente do que você vive hoje, isso daí já é um bom indicativo de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no modelo de sociedade em que nós vivemos, que essas coisas não estão acontecendo, que você não está vivendo isso. E eu não estou aqui falando de algo ideológico e um sonho abstrato onde você vai fazer tudo que você quer e viver num filme da Disney. Não é disso que eu estou falando. Mas a gente sabe que nós vivemos numa sociedade onde a grande maioria, mais de 90% da população, vive uma vida miserável. A maioria das pessoas trabalha com coisas que não gostam, vive uma vida onde elas não são realizadas, onde elas não têm orgulho do que elas fazem, onde elas só batem o cartão no começo e no final do dia para receber um salário e sobreviver. E se isso não é um sinal gigantesco de uma sociedade que falhou, eu não sei nem para onde ir mais além disso. Uma outra coisa, uma outra pergunta. O que é mais valioso? A vida ou o dinheiro? Uma outra pergunta que eu faço. Por que eu faço essa pergunta? Hoje, a nossa estrutura de sociedade, ela é de um jeito que status social totalmente correlacionado com a quantidade de dinheiro e poder que você tem, muda até a forma como que você enxerga você mesmo. Se você está, entre aspas, sendo bem sucedido, ganhando dinheiro, crescendo, seja lá o que você estiver fazendo, sucedendo na área, sei lá, que você está, isso vai te dar uma recompensa interna que você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais realizado, você vai sentir uma confiança maior. Da mesma forma, se você estiver passando por um momento de dificuldade, se você estiver apertado, se você estiver tentando algo e não estiver conseguindo, isso vai te fazer duvidar de você. Isso vai te fazer olhar para você como menor, como incapaz, como impotente. E isso não necessariamente é uma correlação. Por exemplo, eu consigo olhar para a minha vida hoje e dizer que há alguns anos atrás foram os anos que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, que hoje eu não estou ganhando, não estou fazendo esse dinheiro, mas hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Porém, nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldade, no momento onde as coisas apertam e eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas no próximo mês, naturalmente, de uma forma inconsciente, vem uma dúvida sobre mim, vem uma insegurança, eu me olho de forma com uma certa inferioridade, sei lá, eu não sei nem como descrever, mas é uma coisa, é de você se olhar como pior mesmo,
como inferior, como incapaz. Porém, como um ser humano, sem pensar, será que eu vou conseguir pagar as contas ou não? Como um ser humano que se importa com outras pessoas, um ser humano que busca ser mais justo, um ser humano que pensa menos no seu próprio umbigo e no seu próprio ego e mais nos outros. Um ser humano que confia muito menos em si e busca confiar mais em Deus. Por todos esses lados, eu sou muito melhor hoje do que no passado. No passado, eu buscava viver uma vida de prazeres, onde eu estava só querendo validação no mundo para mim. Eu buscava no mundo uma validação para mim. Eu buscava dinheiro para eu me sentir bem-sucedido financeiramente, para eu ver, não, se eu estou ganhando esse tanto de dinheiro, se eu estou conseguindo fazer esse tanto de dinheiro, eu sou melhor do que as outras pessoas que não conseguem. E sempre buscando no mundo uma validação. Onde hoje em dia, graças a Deus, isso tem morrido. Esse Pedro tem cada vez mais morrido e o novo Pedro passa a existir, que é um Pedro que busca valores, busca virtudes, busca conhecimento, busca fugir dos vícios, dos desejos da carne, busca observar o porquê de cada coisa que ele faz. Quais são as intenções por trás das coisas que ele está fazendo. Mas mesmo assim, em um momento de dificuldade, naturalmente, eu olho para mim como inferior. E isso é muito bizarro. É muito bizarro a gente viver num mundo que está desse jeito, num mundo que está dessa forma. O sistema ele evolui e ele muda para cada vez mais fazer parecer que nós temos mais poder e mais liberdade, quando na verdade nós temos menos poder, menos liberdade. As escolhas estão sendo feitas por nós a todo momento. A gente não tem influência alguma. A gente tem uma falsa sensação de liberdade porque a gente está fazendo um trabalho e no final a gente recebe um salário, de que a gente é livre e pode fazer o que quiser com aquele dinheiro. Sendo que a gente vê os salários mínimos ao redor do mundo, poucos lugares, a grande maioria com salário mínimo você não consegue pagar um aluguel, uma alimentação e o básico para se viver. O salário mínimo não paga o mínimo, a maioria. Um outro ponto do porquê eu acredito que a sociedade falhou, que nós falhamos como sociedade. O advento da tecnologia, ele deve vir para servir o ser humano, para servir a população, para fazer a nossa vida melhor. Porém, a tecnologia vem e a nossa vida só fica mais difícil. Por exemplo, imagina que uma pessoa trabalha para uma empresa e ela recebe o pagamento dela mensal e durante o dia ela trabalha ali só as 8 horas. E nessas 8 horas ela consegue dar conta de 5 projetos. Independente do que seja, ela dá conta de 5 projetos. Com a tecnologia agora ela consegue dar conta dos mesmos 5 projetos em 4 horas. E aí o que acontece? Ao invés dela ter agora 4 horas a mais para ela poder viver a vida dela, para ela poder investir em algo melhor, para ela poder se desenvolver em alguma outra área como ser humano, um hobby, alguma coisa. Não. Agora ela vai fazer 10 projetos por dia. Ela vai concluir 10 tarefas por dia, ao invés das 5 que já eram suficientes.
o patrão dela, o dono da empresa, o patrão, seja lá o que for, ele não vai dizer, caramba, você entregou seus 5 projetos em 1 hora, que ótimo, vá para casa, aproveite a vida, você já entregou o que você tinha que entregar. Não, ele vai dizer, você entregou em 1 hora, ótimo, agora me entregue o máximo que você conseguir hoje. Você tem um tempo para me entregar, independente do lucro que você está dando para ele. Você vai ser espremido o máximo possível. Então, a tecnologia ela vem, ao invés de ajudar o ser humano a ter uma vida melhor, mais confortável, mais digna, pelo contrário, as coisas só pioram. As pessoas só trabalham mais, se lascam mais, e um pequeno grupo tira proveito disso e tem uma vida de rei. Que nem reis de antigamente tinham uma vida nem de perto do que esse pequeno grupo tem hoje em dia. Se você falar disso com eles vão dizer não, é assim mesmo, assim que a vida é e basicamente foda-se você. E isso é mais um motivo do porquê eu acredito que nós falhamos como sociedade. Uma sociedade ela é composta por seres humanos. Sem as pessoas, a sociedade não existe. O fator único determinante de uma sociedade é as pessoas existindo nela. Porém, quando esse modelo ele não funciona para servir as pessoas, esse modelo falhou. Esse é o meu ponto. A gente vive num modelo onde o objeto principal desse modelo ele é o mais marginalizado, ele é o mais explorado, ele é o menos priorizado. E o que acaba sendo a prioridade é números, lucro, o eu, a unidade, o ego, e não o todo. E aí tá todo mundo pensando dessa forma, a grande maioria tá pensando dessa forma, tá cada um preocupado consigo mesmo, ninguém consegue chegar em canto nenhum e acaba se canibalizando. E aí você vê pessoas vivendo uma vida miserável, pessoas tangenciando a linha da dignidade, muitas pessoas abaixo da linha da dignidade, e todo mundo brigando entre si, porque é a única coisa que eles têm, é isso, é brigar entre si. Eu acredito que é muito importante para todo ser humano perceber essa dinâmica e perceber que as outras pessoas não são os seus inimigos. O cara que tá estressado, que tá tendo uma vida de merda, que briga com você, discute com você, que fala uma besteira, que é meio ignorante, ele não é o seu inimigo. Tem uma entidade maior que faz você e ele entrar em briga por conta das condições merda de vida que vocês estão. Então, quando você compreende isso, aí você passa a não levar mais pro pessoal. Quando uma pessoa te distrata, quando uma pessoa é mal educada, quando uma pessoa está super estressada, sei lá, no trânsito, alguma coisa do tipo, um restaurante, uma pessoa que estava ali servindo, tal, porque você sabe que ela só está daquele jeito por conta desse sistema que rege a sociedade que a gente vive. Não tem nada a ver com você, não é pessoal. Eu acredito que quanto mais pessoas conscientes dessa dinâmica existirem no mundo, mais próximo a gente vai estar de uma sociedade saudável, porque a gente vai estar vendo a raiz do problema e não o sintoma. Se você tem uma gripe, você vai estar espirrando, você está com febre, você está com isso, está com aquilo, nariz corizando, isso são tudo sintomas. Você pode fazer a febre passar,
Mas se você não tratar do vírus, você vai continuar com a gripe e a febre vai voltar. Então não adianta apenas parar de espirrar ou fazer a febre passar momentaneamente. É necessário que o vírus saia do seu sistema para que você não tenha mais essa gripe. E é dessa forma que eu vejo a dinâmica que a nossa sociedade vive. E trazendo essa analogia, eu acredito que esse vírus que vive na nossa sociedade é o capitalismo. O capitalismo parece algo natural, quando na verdade é um vírus que tem na sociedade humana, onde nada nunca é suficiente, onde as pessoas passam a não ter um valor intrínseco de humanidade, elas são números. E a produção é maior do que o produtor. E o lucro, os recordes são mais valiosos do que as pessoas que estão atingindo eles. A conclusão dessa crítica não é que nós temos que adotar qualquer outro modelo apresentado previamente de sociedade. Não estou dizendo que a gente tem que virar socialista, comunista, qualquer uma dessas outras coisas. Eu não tenho nem conhecimento sobre essas coisas, sendo extremamente sincero com você. A conclusão dessa crítica é mais para trazer clareza sobre esse problema que molda a gente. Eu acredito que a clareza sobre certos problemas, ela faz a vida ser navegada de forma mais fácil. Você está sentindo uma dor, você não sabe por quê. Você tem um problema de estar sentindo a dor e você tem a angústia de não estar sabendo por quê. Você tem uma dor, mas você sabe o porquê. Você pelo menos agora tem um alvo de, eu sei o porquê. Então eu posso tentar tratar essa dor. Eu posso procurar caminhos, eu posso procurar me educar, eu posso procurar aprender soluções para esse problema, mas se você nem sabe qual que é o problema, aí é difícil. Então a conclusão desse vídeo é para trazer luz sobre esse problema e acho que o principal é para de brigar entre si. Para de brigar com outras pessoas que estão numa condição extremamente semelhante que a tua, porém com um cenário diferente. O problema, entre aspas, o inimigo verdadeiro é muito maior. Não é essa pessoa. Imagina que tem 2 barcos no oceano e está tendo uma tempestade. E aí um barco bate no outro. A tempestade está lá balançando eles, acaba um barco batendo no outro. O barco que levou a pancada vai achar que aquele barco atacou. O outro barco que foi o que bateu, ele está no meio da tempestade também, então ele não sabe que foi ele que bateu, então ele acha que o primeiro barco foi que bateu nele. E aí vai ficar um brigando com o outro, sendo que o que causou aquele conflito foi a tempestade. Então, as pessoas tão estressadas, as pessoas tão descontroladas emocionalmente, as pessoas estão passando por dificuldade bruta, dificuldade de identidade, dificuldade de propósito, dificuldade de necessidades básicas, dificuldade de dignidade mínima, de olhar para si como ser humano e ver valor em si. Então, essa pessoa não é o teu inimigo. O inimigo é um sistema muito maior. Então, fica aí essa reflexão. Se você achou interessante, considere se inscrever aqui no canal. Eu estou testando modelos de vídeo. Fazia muito tempo que eu queria criar um canal. Demorei muito tempo para fazer isso. Agora eu comecei, estou testando alguns modelos e a forma que eu mais achar legal de me comunicar, eu vou estar trazendo aqui. Mas também deixa um comentário aí falando do que tu acredita, do que é que tu acha, se tu percebeu algo semelhante, mas não sabia como colocar em palavras.
E como que está sendo a tua experiência dentro desse contexto que eu trouxe de que a nossa sociedade falhou. Nós vivemos numa sociedade falhada, falida, seja como for que você queira falar. Mas é isso aí. Daqui do topo de uma montanha eu te dou tchau e até a próxima.